Salve, moçada! Resumão de hoje é Angústia, de Graciliano Ramos. Chega aí, cara! Vamos à ficha técnica do livro, então. O livro é um romance, é o gênero ao qual pertence. O estilo de época é a segunda geração modernista, aquele chamado romance de 30, regionalismo de 30. E nós temos como espaço o estado natal do Graciliano Ramos, que é Alagoas. Se passa em Maceió, a história. O tempo é contemporâneo ao autor, os anos 30. E o narrador é um narrador em primeira pessoa, o protagonista da história, o Luiz da Silva. Esse que está vivendo a angústia do título aí. Vamos pra cima então, vamos falar do enredo e das personagens do livro. Já disse, o narrador é o Luiz da Silva, ele narra a história em primeira pessoa, ele é um funcionário público, tá certo? Pobretão, medíocre, é um cara oprimido, inconformado, você tá entendendo? Ele é rude, ele é amargo e ele está decepcionado consigo mesmo e com o seu meio. Ele está voltando, faz 30 dias que ele voltou de um estado assim de colapso nervoso, que o levou a essa angústia do título, uma crise nervosa, Por quê? Porque 30 dias atrás ele cometeu um assassinato. E nós vamos ter acesso a essa história de maneira fragmentada. Ele está lembrando lá do que aconteceu recentemente, dessa relação que ele vai ter com uma mulher chamada Marina, mas ele também lembra o tempo todo do seu passado, da sua infância, do seu avô, do seu pai. Então você tem essa história em zigue-zague, fragmentadamente. Beleza? Então ele começa a contar lá da sua infância, da sua relação com o avô, o Trajano, que era um fazendeiro, que teve algum poder, mas já estava decadente, e daí essa decadência já se reflete no filho dele, o Camilo, pai do Luiz da Silva, que era um cara rude, que era um cara muitas vezes ausente, violento até mesmo com o Luiz, e ele já é o fruto total dessa decadência ali daquela família rural. O Camilo gostava muito mais de ler romances, de literatura, do que trabalhar com a terra. E o Luiz da Silva nasce já nessa fase final de decadência dessa família ligada à terra, ligada à fazenda. O pai logo falece, ele fica órfão na infância, e o Luiz da Silva vai viver de favor, vai morar um pouquinho em cada casa, até que ele acaba caindo na mais completa pobreza, e vai morar um tempo na rua e dormindo em praças, como lá o Bruno Marrone, pedindo esmolas, até que ele adquire a possibilidade, já adulto, de fazer um concurso público, e ele consegue passar nesse concurso público e começa a trabalhar no Tesouro, na diretoria do Tesouro lá da Prefeitura de Manaus. Ali que ele começa a ter uma vida um pouquinho melhor, mas ainda medíocre, ganha muito pouco, tanto que ele vai ter uma renda extra escrevendo artigos sob encomenda. Ele é uma espécie de ghostwriter, escrevendo para outros, e até ele faz uma outra parada, ele tem uns poemas num caderno lá, e de repente um cara pede um poema lá para conquistar uma gata lá, e ele fala assim: te vendo esse poema aqui, você fala que é seu, que você que escreveu. E ele vai tirando os poemas do caderno e entregando, e vendendo também seus artigos feitos por encomenda.
Tá legal? Veja, isso aí vai ser importante depois, tá? Aí ele vai conhecer uma vizinha, tá? A Marina, que é uma moça vaidosa, é uma moça fútil, é uma moça que só pensa nas aparências, meio vulgar, também embebecidas com leituras românticas, você tá entendendo? Consumista, mas é uma gata, ela é sensual. O Luiz da Silva vai no fundo da sua casa e o seu quintal dá com o quintal da Marina, ela sai ali, dá uma voltinha, mostra um pouco do seu corpo, das pernas, os pés, e o Luiz da Silva é um cara extremamente sensualizado, sensual, apesar dessa sensualidade contida, reprimida. Ele não tem muitos casos amorosos, vez por outra vai lembrar de uma situação lá nas antigas, que ele morava numa pensão e saiu com a dona da pensão e a filha dela para ter um contato ali sexual. Ele lembra das pernas da moça no cinema, mas ele tá encantado, engambelado por essa vizinha. Aí tem a mãe da Marina, que é a Dona Mercedes. Dona Mercedes é uma outra vizinha, que é uma que tem um amante rico. Você tá entendendo, cara? Ela é mantida por um cara que é casado, mas tá lá e banca ela. E essa mulher é, digamos assim, o exemplo da Marina. A Marina, nossa, pira nessa mulher. Queria ser como ela, porque ela se veste bem, porque se maquia. E o Luiz da Silva vai conhecendo a Marina, né, cara? Só que, apesar de reprová-la, ele não consegue não ter desejo por ela, não ter atração por ela. Aí aparece a mãe da Marina, que é a Dona Amélia, José. Dona Amélia, que é uma mulher fraca, submissa, que meio que atende os caprichos da filha, pede um emprego pra filha, pro Luiz da Silva. Ó, nós estamos precisando aí, tal. O Luiz da Silva conversa com a Marina e falou: ó, tua mãe pediu pra eu arrumar um emprego pra você lá. Ai, meu Deus, nem tô afim de trabalhar, o que minha mãe vai pedir pra você emprego? Aí, né, tem o pai também da Marina, que é o seu Ramalho, que é um cara que reprova o comportamento da filha, não gosta daquilo, e o Luiz da Silva vai se aproximando da Marina, vai se entrelaçando, vai sendo enredado por ela, e ele começa a namorar Marina, né? E ele não tem dinheiro pro casamento, e a Marina quer coisas chiques, tá? Para o enxoval, e ele vai gastando dinheiro, e o casamento nunca pode acontecer, porque a Marina quer isso, quer aquilo, quer roupa assim, quer bem assado e tal, e ele começa a se endividar, vai emprestar a grana de um cara chamado Moisés, que é um judeu, que a contraponto lá do que é o estereótipo, tem vergonha de cobrar o Luiz da Silva. E daí também tem uma personagem muito importante, que é a Vitória, que é a criada que mora na casa do Luiz da Silva, que é uma mulher meio neurótica, esconde moedas lá no quintal, subtrai as escondidas do Luiz da Silva, moedinhas, entendeu? Que ela vai amontoando lá, e o Luiz da Silva um dia vê ela enterrando, e o Luiz da Silva, no desespero, um dia de dar um presente pra Marina, de fazer a porra do enxoval lá, ele vai e rouba algumas moedas lá da criada lá, né? E depois ele repõe, só que ele repõe a mais, daí ela fica assim aturdida, porque ela sempre contava aquelas moedinhas e de repente tava diferente a conta, você tá entendendo? Então descobriram que ela roubava, e agora? E fica essa situação bastante tensa, né, entre a criada Vitória e o Luiz da Silva. Aí aparece um novo personagem da história, que é o Julião Tavares. O Julião Tavares é um sujeito gordo, vermelho, que conhece o Luiz da Silva lá no encontro literário, e ele é rico, filho de comerciantes, falador, falastrão, metido a escritor também, um patriota vazio, um católico, mas também muito hipócrita, e ele é acostumado a seduzir moças e depois abandoná-las. Esse cara, Julião Tavares, cola ali no Luiz da Silva, quer se tornar amigo dele ali, né, cara? E o Luiz da Silva não gosta da presença dele, cara, mas ele tá sempre ali, enchendo o saco, tal, que só, né, jeitão, todo prepotente, todo arrogante, e de repente, um dia, o que acontece é que o Luiz da Silva, voltando no emprego, ele vê o Julião Tavares ali da sua janela, da janela do Luiz da Silva, da frente da casa do Luiz da Silva, né, flertando com a Marina, cara. Ele fica indignado, ele vai brigar com a Marina: minha noiva, tô gastando horrores aí pra tentar casar com você, e você dando bola aí pra esse
vermelhão aí, ela fala que não tem nada a ver, mas com o passar do tempo o Julião Tavares vai roubar o lugar do Luiz da Silva. A Marina começa a namorar o Julião Tavares. E o Luiz fica desesperado, fica com esperança de reatar com ela, fica espreitando os dois, olhando, sondando, tendo alucinações. A casa dos dois, da Marina e do Luiz, é colada. Então quando ele vai no banheiro, ele consegue ouvir do banheiro dele o banheiro da Marina. Ele fica ouvindo os sons, né? E de repente, depois de um tempo, ele percebe que a Marina está grávida. E ele começa a segui-la. E ele vê que a Marina vai procurar uma mulher que faz abortos, a dona Albertina. E ele vai atrás da Marina, né, cara? E quando ela sai da dona Albertina, o Luiz a segue e ele interpela ela na rua e fala: você é uma... vocifera palavrões e ela nada reage, tá certo? A raiva por Julião Tavares cresce, né? O Julião Tavares já tá abandonando a Marina, já fez uma nova conquista, tá atrás de uma outra menininha lá, tá certo? E um dia o Luiz da Silva segue o Julião Tavares, né? E até a casa dessa nova conquista dele, e quando o Julião Tavares sai, o Luiz da Silva, que já tinha pego uma corda, que fazia tempo que ele estava no bolso com aquela corda, pensando em alguma coisa, ele vai e enforca Julião Tavares e o mata. Mata Julião Tavares. Aí o que acontece? Ele volta para casa, começa a ter uma febre e vai ter alucinações. E daí, de repente, depois dessa crise nervosa, ele vai acordar. E daí vai começar a contar a história para você. Tá certo? Aí a história termina como começa, tá? Então, as lembranças dele, do assassinato e de toda a sua vida. Quais são as características desse livro, cara? Poderosíssimo livro, né? Publicado bem na época da ditadura Vargas, inclusive enquanto o próprio Graciliano estava preso durante o Estado Novo, né? Esse livro é publicado enquanto ele está na prisão, ele não consegue nem revisar esse livro. Tem as características, né, importantes do Graciliano, que é a linguagem econômica, concisa, contida, a frase seca, como é seco muitas vezes o sertão que ele descreve lá. Ele é o autor de Vidas Secas, todo mundo sabe disso. Tem vídeo, inclusive, sobre essa obra aqui no canal, né? Outra coisa importante é o fluxo da consciência. A narrativa, eu já falei, ela segue o pensar aleatoriamente do Luiz da Silva, né? É uma narrativa cinematográfica em zigue-zague. Cada momento do presente que ele está narrando lembra alguma coisa do passado. E daí tem uma outra questão importante, que é essa luta entre o mundo rural e o mundo da cidade. Ele vem lá do mundo rural e ele vem para a cidade, mas ele é inadaptado nos dois mundos, o Luiz da Silva, tá certo? Tem essa crítica social também muito importante em Graciliano Ramos, esse seu pendor socialista que critica o capitalismo, o poder do dinheiro que manda em todas as coisas. A Marina troca Luiz da Silva acima de tudo porque o Julião Tavares tinha mais dinheiro, né? E daí esse drama do Luiz da Silva é um drama dele, mas também é um drama coletivo, de todas essas pessoas, né, nas suas vidas mesquinhas e medíocres, né? A Germana, o José Bahia, o lobisomem, que é um cara também interessante ali, a história dele estranha, porque parece que ele tem uma relação incestuosa com as suas filhas, né? A questão da metalinguagem também bastante importante. O Luiz da Silva é um escritor frustrado, um escritor que vende a sua escrita para outros, então a metalinguagem, um intelectual fracassado. Outra coisa é a influência do existencialismo de Sartre e também de Camus, Albert Camus, autores que o Graciliano admirava. O Camus, inclusive, traduziu aqui no Brasil, tá? Tem outra coisa importante, que é o teor sexual, que eu já falei, que é aquilo que move o Luiz da Silva, principalmente na direção de Marina. Tem esses símbolos fálicos, né? Que é a corda, que é um símbolo fálico. Tem também os canos d'água do banheiro, a corda e as cobras, que ele lembra, né, que uma vez estavam por sobre o corpo lá do seu avô, numa cena da infância, que sempre ele vai recordar. Então a cobra, a corda e os canos, símbolos fálicos. Também o símbolo da corda e da cobra, né, tem a ver com a falsidade do Julião Tavares. E o Julião Tavares é tudo aquilo que o Luiz da Silva não conseguia ser. O Julião Tavares é ousado, tem dinheiro, tem posição social e principalmente tem uma tranquila inconsciência.
O João Tavares não tem arrependimento de nada que ele faz. E o Luiz da Silva é o contrário. Ele é o pobre, o medíocre, mas principalmente é o cara que tem consciência de si e dos outros. Ele se sente sujo, moral e fisicamente. Por isso que o banheiro tem sempre uma grande importância na narrativa. Ele está sempre querendo se lavar, e daí quando ele está no banheiro dele, ele ouve o banheiro da Marina. Você está entendendo? Então, esse Luiz é um cara consciente, e a morte do Julião Tavares é uma espécie do quê? Dele ir à forra contra tudo. Contra o próprio Julião, contra a Marina e contra a sociedade em geral. Porém, ele percebe que essa vitória momentânea, ele se sente com prazer quando ele mata o Julião Tavares, se vingando de tudo. Ele não era mais um homem medíocre naquele momento, ele era um herói, o herói da sua própria história, matando o seu rival. Mas isso dura pouco tempo. Logo em seguida, ele entra em desespero, ele entra em angústia. E daí percebemos que essa vitória é uma vitória muito efêmera, muito passageira e muito vã. E quando ele consegue essa vitória, né, nós voltamos ao início da história. Ele começando a contar o livro, né, a partir do momento que ele está voltando dessa crise, e chegamos no final da história, no ápice, né, na razão dessa crise, que foi o assassinato de João Tavares. Essa vingança sem sabor. Ou pior, com um sabor de angústia. Velho, sensacional, cara. Maravilha. Esse é Graciliano, esse é Angústia. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, comenta e divulga o canal aí. Falou, até!